Fala rapaziada, bem tranquilos? Aqui quem fala é Billy Sampel e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês rapidola, ou pelo menos sem enrolações, o meu relógio Casio HPR H1000. A fim de ser objetivo, nesse vídeo eu fiz um roteiro e dividi em tópicos. Então, para começar, eu vou falar o insight, o porquê, motivo, razão, circunstância, eu comprei o relógio, qual que foi a ideia, o porquê eu decidi investir nesse relógio, já que ele tem um valor considerável. Logo de cara, quais são os contras, coisas que eu não gostei no relógio, nem todos são flores. Na sequência, eu vou falar sobre os prós, coisas que eu gostei muito do relógio. Na sequência, eu vou tentar mostrar todas as funções que esse relógio possui. Eu estou poucos dias com o relógio, mas eu acredito que eu já tenha visto pelo menos uns 90% do relógio. Então, é bem legal. E por último, não menos importante, ele tem as funções de treino, que é algo que vai instigar a você ou a mim a treinar. Então, talvez é uma pergunta que não queira calar, o porquê eu comprei esse relógio, sendo que eu já tinha um outro Casio, que inclusive eu ganhei no dia do meu aniversário em 2001. Presente dos meus pais, que eu tenho com muito carinho. Eu tenho esse relógio no meu EDC desde então, ele é extremamente forte e confiável durante esses longos 25 anos, até que eu fiz uma viagem no final do ano passado, que eu fui para o Nordeste brasileiro, e teve um momento que eu estava na praia, e eu tinha quase nada de equipamento, apenas o relógio. E eu falei, cara, eu não conheço nada aqui, né? Se eu me perder, né, ou eu não estava nem com o meu celular, né? Eu não sei nem para que direção eu iria. Eu só estava com o meu relógio antigo. Aí eu pensei, cara, eu preciso de um outro equipamento que tenha pelo menos uma bússola, que pelo menos me direcione. A única coisa que está comigo é o meu relógio, né? E eu preciso de algo além das horas. Como eu imagino que vocês saibam, eu sou um cara que gosto de estar sempre muito preparado. Eu gosto de ter alguns equipamentos mínimos comigo, né? Eu gosto de ter tipo tool, carteira. E isso me fez me sentir que o único equipamento que estaria comigo era o meu relógio antigo, que a função dele é apenas as horas. Eu já tive outros smartwatches, que foi um show de frustração. Teve até vídeo antigo no canal. A princípio eu até gostei. Teve um que tinha fone de ouvido, e entre outras funções, só que muita coisa não funciona, muita coisa não é confiável, e eu acabo meio que deixando de lado. Esse do fone de ouvido, ele parou de funcionar do absolutamente nada, ele simplesmente não carregava. Eu cheguei a comprar um outro relógio, um smartwatch bem barato, cerca de R$40 da Shopee, e ele também, ele era tão ruim que nada funcionava, que eu cheguei até a dar para alguém assim, aqui no meu prédio, porque não fazia o menor sentido. E aí eu sempre voltava para o meu relógio Casio de 2001. Eu falei, cara, eu preciso investir em algo que seja uma marca consolidada e que seja algo confiável. Que aí vem o relógio Casio HPR H1000. Então ele tem algumas funções interessantes que nós veremos agora. Então olha só, logo de cara nós vamos começar com os contras. Nem tudo são flores, então mesmo que o equipamento seja muito bom, confiável, ainda tem algumas questões que podem te incomodar ou me incomodar. O primeiro ponto é que eu acho ele extremamente grande. Se eu comparar com o meu antigo, ó, repare que ele é bem maior. No final dos anos 90 e no começo dos anos 2000, quem tinha um braço fino e um celular bem grande, o pessoal chamava de celular cebolão. Então, esse no meu braço, que é um pulso relativamente fino, ele fica bem grande, ele fica bem evidente, e isso me incomoda um pouco, porque eu tenho receio que ele perca o fator Greyman. O segundo ponto negativo é o tipo de carregador dele. Embora a bateria dure bem até, como eu disse, estou cerca de 6 dias utilizando, demora um pouco para acabar a bateria, mas o tipo de carregador dele é muito específico. Ele dá aqui para ir num carregador normal, digamos assim, né, ele tem um encaixe. Mas se eu perder esse carregador ou me furtarem, é um pouco difícil. Eu teria que comprar outro exatamente igual. Não teria nada que substituísse muito facilmente para carregar o relógio novamente. O terceiro ponto é que o app é um pouco lento. Em algumas questões, ele demora um pouco para o sync. E o último ponto é que eu acho que não é um app carismático. Pela empresa que é a Casio, tem todas as funções aqui, mas olha, tudo texto, não tem pictogramas,
Eu não sei, tipo, eu acho que o app ele poderia ser um pouco mais carismático, na minha opinião, poderia ter um pouco mais de design. Vamos para os prós, que logo de cara já gostei quando peguei esse relógio na mão. Então o primeiro ponto é que dá para ver que é um relógio extremamente bem feito. Dá para reparar que são materiais premium, são materiais que realmente aguentam pancada, ele é resistente à lama, ele aguenta 200 metros de profundidade. Quando eu tinha os smartwatches antigos, desses baratinhos, qualquer encostadinha ele já fazia um puta de um riscão. Então esse daqui dá para ver claramente que a textura do material, tipo, ele é um material extremamente resistente. Então dá para ver que assim como teve meu outro que durou 25 anos, esse aqui também ele terá uma vida útil bem considerável. O segundo ponto é que o visor ele é bem fácil de ver os números. Então, tipo, eu também não tenho muita necessidade de ficar acendendo a luzinha, ó. Mesmo de noite, por ele ser o preto e o branco, né, esse invertido, dá para ver com uma certa facilidade todas as informações que eu tenho aqui. O terceiro ponto é que eu achei ele bem intuitivo na forma de ir pelas opções, né? Então, tipo, ele tem aqui botões que vai para baixo e botões que vão para cima. Esse aqui é o botão que seleciona, então faz sentido você subir e descer pelas funções, e quando você quer entrar, você aperta o do meio. Aqui em cima é a luz, né? E aqui você volta. Então, a forma como são os botões eu achei bem intuitivo. Apesar de eu ter visto já alguns usuários reclamando da forma como são os botões, eu achei um ponto positivo e não ao contrário. E o último pró que eu considerei, apesar dele ter um carregador trambolístico, a bateria aparenta durar bem, viu? Nesses 6 dias ele desceu cerca de 2 pontinhos. Vamos dar uma sacada então nas funções normais do relógio. Então, como eu falei, aqui para só o fato de você clicar para descer, você tem aqui uma linha que tem pontinhos e cada pontinho representa uma função. Ele está em inglês, mas é bem fácil a tradução. Então vamos começar pelo primeiro, ó. Então se eu subir aqui, ó, nós chegamos a esse time e date, tipo, se eu apertar, ele volta para a configuração normal. Então vamos lá, ó. Então a primeira função seria voltar para a tela normal, mas o que seria a primeira função mesmo é o batimento cardíaco. Aqui no caso eu fiz um teste com um medidor de pressão mesmo que eu tenho em casa. Infelizmente ele não mostra a pressão, mas ele chegou em números bem próximos ao do medidor mesmo. Na sequência, a segunda opção é a bússola, né, ou compass. Aqui eu faço um comparativo com uma bússola de verdade, que eu tenho inclusive, que eu carrego ela na minha BOB. Na sequência, nós temos o altímetro, que é uma ferramenta, é um sensor que ele mensura a altura que você está, né, como vocês podem ver, estou aqui em um insert dentro do elevador que eu fiz, então conforme vai subindo os andares, ele sobe também a questão dos metros, então ele vai falar assim, ó, você está subindo, né, então mais alto você está. Para que eu acho isso interessante? Eu sou um cara bem urbano. Para mim, no meu uso, eu acho interessante quando você está no avião, né, saber se o avião ainda está subindo, se ele está próximo a descer. Então eu pego cerca de 12 voos por ano, então para mim essa função faria muito sentido. Na sequência chegamos no barômetro, então ele também leva um tempinho para mensurar. E o que isso aqui quer dizer? Tipo, eu coloco aqui 925 HPA. Eu nunca tinha visto isso parecido na minha vida. Aí eu dei um chat GPT e ele falou o seguinte, olha, ele tem a ver com a altura que você está, né? E tipo, o que isso significa com a pressão do ar? Se a pressão começar a cair muito rápido, significa que vai chover. Então é simples assim. Ele inclusive tem uma função no aplicativo que ele habilita o barômetro durante 24 horas, que ele fica tipo como alerta. Se você estiver num lugar mais alto, menor a pressão, né? Mas se esse número cair muito rapidamente num tempo curto, significa que ele vai chover. Aqui embaixo tem os graus que você está. Essa talvez seja a única função que talvez ele não mensure direito. Aqui ele está falando que está 30 graus, ponto 2. Eu não acho que está tudo isso não, tá?
até porque ele dá diferença em relação ao clima-tempo. Está cerca de 26 graus agora, não sei por que ele está dando 30 graus, sendo que eu sinto que a temperatura está um pouco mais baixa. Na sequência de funções, o almanac. Aqui também ele leva um tempo para mensurar. Aqui em cima, esses números aqui, seria a fase da Lua, também deu um chat GPT. Ele disse o seguinte, que quando o número for 14/15, significa que a Lua está cheia. Isso aqui é legal. Fim de você vai fazer, vou fazer uma gravação, ou vou sair à noite, com Lua cheia fica um pouco tudo mais claro. Então aqui, que está no 25.1, significa que ela está no quarto minguante. No 0 dias é lua nova, 7 dias é quarto crescente, de 14 a 15 dias seria a lua cheia. Depois aqui embaixo, onde está 6 e 8, e aqui abaixo seria o nascer do sol. Então fica aqui as imagens para comparativo de uma imagem que eu fiz do meu prédio do pôr do sol. Logo na sequência, Tide Graph, são sensores para mensurar ondas. Aqui eu coloquei do Rio de Janeiro. Eu não sei ao certo de como esse sensor funciona, mas eu imagino que esse M aqui deve ser de ondas médias. Então acredito que no Rio de Janeiro devem ter ondas médias. Na sequência, aqui ele mensura a quantidade de oxigênio que você tem no sangue. Então olha só, ele fala assim, ó, mantenha parado, né? Mantenha-se parado, e aí você aperta de novo para ele mensurar o seu oxigênio no sangue. Quando que eu devo me preocupar? Abaixo de 90, tá? Acima de 90 é normal, 95, acima de 95 é normal. Então aqui ele está falando que está mensurando, mantenha-se parado. Vamos ver, estou parado. Vamos ver quanto tempo ele vai levar. Está com 93% de oxigênio. Na sequência, isso aqui é uma função de exercício de respiração. Eu não vou fazer isso aqui de jeito nenhum, eu não gosto dessas coisas. E eu não entendi direito como ele funciona. Então ele dá aqui 3 minutos, mas eu não entendi direito como que ele funciona. Então ele fala assim, ó, mantenha-se parado, relaxe e respire. Eu já fiz isso, tipo, e o computador ele não se mexeu, né? Não entendi. Se eu apertar aqui novamente, ele não deu andamento no tempo. Então essa função aqui, eu não sei exatamente como que ela funcionaria, mas para o meu uso não faz sentido. Tipo, eu não gosto desses tipos de exercício. Aqui na sequência, o cardio status, eu imagino que ele deve mensurar depois de uma quantidade de cardio que você faz, mas quando eu clico aqui, ele fala que ele não tem arquivo, ele não tem sem informações. Então, essa função aqui ainda não consigo mensurar para passar para você. Na sequência aqui, isso aqui eu achei interessante, ele chama Life Log. Se eu apertar aqui, ele dá uma mensurada. Aqui, como já passou a meia-noite, então assim, deu apenas 71 passos, né? Que a minha meta seria 8.000 passos por dia. As calorias que eu gastei, que são pouquíssimas, e o tempo que eu me mantive ativo, né? Aqui deu 2 segundos. Mas isso aqui é legal, porque no final do dia ele te dá um resuminho, inclusive no aplicativo, de como você se manteve ativo, de quantos passos que você deu. Isso aqui achei uma função interessante. Na sequência, aqui é uma função para falar se você dormiu bem. Ainda não habilitei nada também no aplicativo, ainda não sei mensurar se funciona bem ou não. Na sequência, aqui é meio que um resumo de atividades que você fez. Então, por exemplo, eu estou gravando os vídeos do Pinch the Heatmap, que é o desafio do mês. Né? E uma caminhada teste que eu fiz, mas contou pro Prepper App, foi uma caminhada de 10 minutos. Então ele falou que, ó, você fez uma caminhada aqui, né, de 11 minutos, na verdade, 11 minutos e 20, que foi nada mais que uma volta no quarteirão. Foi legal porque ele pega o GPS que você faz, né, ele até leva um tempo para o GPS ver onde você está, para ver o caminho que você fez, e aí ele fala a velocidade também, o quanto que você percorreu, e a velocidade média de 4.8. Na sequência, isso aqui é hora do mundo. Então, assim, às vezes você tem um amigo que mora num outro país e aí você quer saber que horas que é lá, para você mandar uma mensagem, de repente. Então, aqui, ó. Aqui eu coloquei Tbilisi, da Geórgia, né? Mas, assim, você pode colocar qualquer outro país, né? Então, aqui são 1 da manhã, enquanto eu gravo esse vídeo, e em Tbilisi seriam 8 da manhã.
Na sequência, aqui é o timer, nada mais é que é uma função de contagem regressiva, igual todos os modelos clássicos possuem, né? Você coloca aqui e ele começa a fazer uma contagem regressiva, como a maioria dos relógios. Então, o que eu achei diferente um pouco nesse modelo é que você, quando você coloca para cima e para baixo, ó, ele vai de 30 em 30 segundos. Faz um pouco de sentido quando você quer um número um pouco mais específico. Normalmente é 10 minutos, 15 minutos. Você, coloca essa panela aí para ferver. Normalmente costuma ser esse tipo de tempo. Depois, na sequência, que seria o nosso cronômetro, esse stopwatch aqui, ó. Então, também você consegue aplicar o começo e o fim de uma contagem, né, de um cronômetro. E por último, não menos importante, isso aqui é o sistema de notification, né, o que quer dizer notificações. Eu achei que eu ia cancelar, colocar para não receber as notificações do celular. Para mim, não faria muito sentido, já que eu vejo as mensagens no celular. Mas não, eu gostei muito da maneira de como ele se comunica comigo. São mensagens sucintas que aparecem na tela, e é interessante que você consegue ver essas mensagens até em momentos que não dá para ficar com o celular o tempo todo. De repente você está numa reunião, né? Aqui eu fiz um pagamento aqui num bar, já recebi a notificação de que foi feito com sucesso o pagamento, aparece a notificação. Quando você está dirigindo também, né, que você coloca o seu celular ali para carregar no carro, tipo, então se você recebe, de repente, está esperando uma notificação, ele aparece no seu pulso. Para mim começou a fazer muito sentido e eu não sei como que eu vivi até hoje sem essa função. Ele possui mais duas funções que são muito interessantes, que não estão nesse menu normal, digamos assim. Eu não sei exatamente o porquê essas funções foram colocadas nesse outro menu, ó. Então olha só, se eu clicar e segurar aqui em cima, ó, ele vai para a função de configurações, que é configurações do próprio relógio. Não vou me atentar a essas configurações, mas aqui, ó, na sequência é para ele se conectar ao seu celular, no caso ele já está conectado. E a próxima, essa função aqui, cara, no meu caso é extremamente útil, porque até mesmo dentro de casa eu vivo perdendo o meu celular. E aí, tipo, o que você faz? Como o relógio está sempre no seu pulso, ó, você aperta essa função. Olha lá. Eu coloquei para ele tocar bem alto para localizar o celular. Então, essa função eu acho de extrema importância. Pelo menos para mim, né? E a última função que eu considero interessante é o alarme. Então, mas já tem o alarme no celular. Tudo bem, mas olha só. O que eu acho curioso é porque, ó, você tem que vir aqui em configurações, aí você vem aqui, ó, em configurações do relógio, e aí ele vai te dar a função de alarme. No aplicativo ele é mais completo, né? Você consegue colocar ali para tocar e vibrar, que eu acho extremamente interessante. Às vezes você pode estar dormindo na casa de alguém, você quer que toque um alarme, você talvez não queira fazer barulho ao acordar, ou até mesmo você tá numa reunião e você quer colocar um alarme, tipo, ele vai vibrar no seu pulso. Ou mesmo você pode fazer um combo, né? Você pode colocar o barulho no seu celular e no relógio para ele vibrar e tocar os dois ao mesmo tempo, já que se você tiver com um sono profundo e precisar acordar de qualquer maneira. Então, essa função eu gostei bastante, eu só não entendi porque tá em outro menu, tá em outra coisa aqui. E a segunda sequência de menus são funções específicas para treino. Então, de vez você subir e descer por aqui, você clica logo de cara no meião aqui, ó, e ele também te dá esses pontinhos para subir e descer com os treinos, ó. Então, olha só, natação, tal, corrida, aqui caminhada e trekking, né? Tipo, seria uma caminhada de mochila, enfim. Cada função, se você entrar aqui, eu não vou clicar nesse momento. Cada função, ele vai te dar algumas questões específicas, né? Tipo, ele vai te dar se ele vai habilitar o GPS ou não, ele vai colocar o tempo ou não. Cada função é algo específico. Eu não testei todos ainda. O único que eu testei, fiz o teste rápido, foi o da caminhada, no qual ele habilita o GPS e eu tive um resultado satisfatório.
Então, essas são todas as funções desse relógio, além dele ser extremamente resistente e bonito também, eu acho que ele é bonito, né? Considerando todos os prós e os contras. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Hoje é preparado um amanhã mais forte.